Fala pessoal, como vocês estão, beleza? Me diz uma coisa, você tem medo de desapegar de projeto, de ideia, de lugares, de pessoas que já tipo, não fazem muito sentido? Sabe aquela faculdade que você entrou, aquele curso lá que você está fazendo que você não aguenta mais? Sabe aquela pessoa, aquele relacionamento ali que você vê que também não dá mais, aquela carreira? Enfim, cara, fica aí até o final do vídeo que eu vou trazer conceitos de urbanismo para provar que você pode pensar de uma maneira diferente sobre tudo isso, tá? Eu tô aqui em Curitiba, tô na praça 19 de dezembro. Eu quero mostrar para vocês aqui uma construção. Tá vendo aqui, ó? Esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui vai sair um prédio bem bonito. Era um prédio, tinha umas lojinhas ali. E agora vai sair um prédio bem top. Por que eu tô falando disso daqui pra vocês? Inclusive aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, um pouco da cidade. Ó, aqui, essa praça aqui de Curitiba tá saindo vários prédios. Aqui vai sair um prédio novo, legal. Aqui, ó, ali aquele prédio ali que eu mostrei pra vocês, que a gente tá na praça. E eu moro aqui, ó, eu moro aqui do lado de casa, essa praça. Eu moro nesse prédio aqui, ó. E aqui tá saindo vários prédios, tem um outro prédio aqui que tá saindo também. E é legal que eu moro como se fosse uma tríplice fronteira. Aqui onde eu estou é centro. Se eu atravessar a rua, vira São Francisco. E se eu for atravessar ali onde o meu prédio está, é centro cívico. Para quem não me conhece, eu me chamo Ulisses. Sou formado em economia, estou fazendo pós-graduação em neurociência e comportamento. Tenho uma empresa de tecnologia, tenho uma agência, ambas voltadas para psicólogo. Também mentoro psicólogos. E falando da minha graduação em economia, tinha uma matéria que eu gostava bastante, que se chamava Economia Regional Urbana. E dentro dessa matéria eu aprendi uma coisa, que cada cidade tem um plano diretor. E o que é esse plano diretor? Como se fosse um plano invisível que vai mostrando para onde que a cidade vai crescer, o que pode, o que não pode. E dentro do plano diretor existe a lei de zoneamento. A lei de zoneamento ela vai determinar, tipo, nesse lugar aqui pode prédio de tal altura, nessa região só pode comércio, nessa região só pode residência, enfim. Então, essa lei de zoneamento ela é muito importante para determinar e não criar um desenvolvimento assim descontrolado das cidades. Então, eu vou lá no meu apartamento, que eu vou mostrar para vocês que eu moro num andar alto, e aí lá fica mais fácil de mostrar um pouco do que eu quero passar nessa mensagem. Então, pessoal, aqui é a sacada aqui do meu apartamento, então vocês veem que dá para ter uma visão bem legal aqui da cidade. Então vocês veem que tem um monte de prédio, e esses prédios pode altura ilimitada aqui na zona central, né? A zona central aqui de Curitiba. Aqui tem o parque, o passeio público, ali é o estadual. Vocês vejam que aqui, ó, é a canaleta do ônibus, e aqui na canaleta é permitido dentro da lei de zoneamento que pode altura ilimitada. E aí você vai para outras regiões da cidade, ali é o Alto da Glória, né, o estágio do Coxa ali, e você vê que começa já a ter prédios menores, tá? Então, na lei de zoneamento, tem que ser seguido isso à risca, né? Não pode passar ali do número de pavimentos, não pode passar um monte de coisa, tem um monte de regra pra isso daí. Então, pessoal, eu vim aqui pra dentro porque tá pegando muito ruído externo lá na sacada. Então, vou trazer um exemplo aqui de Barueri, do Alphaville. Quem mora aí em São Paulo, quem passa aí nessa região, quem já foi, sabe que tá sempre, né, sempre saindo prédio novo lá também, né, prédios muito grandes, e lá passou por uma mudança de plano diretor, né, de lei de zoneamento, onde tinha lugares que podia prédio com uma certa altura de andares, e eles começaram, né, tipo, então, por exemplo, pega lá um lugar que podia só prédio de 4 andares, eles demoliram o prédio e para construir um prédio muito maior, porque aumentou o potencial construtivo daquele terreno. E isso acontece em diversas cidades pelo Brasil. Vou dar um outro exemplo. É de Balneário Camboriú, né? Lá não foi por mudança do plano diretor, e sim por especulação imobiliária, né? Uma região ultra valorizada aí na parte de imóveis. Então, lá na Barra Sul, para quem conhece Balneário Camboriú, lá na Barra Sul tem um prédio que ele era um prédio de luxo, era considerado como um prédio de luxo. E eles demoliram, foi a maior demolição mecânica que já aconteceu assim aqui no Brasil de um prédio. Acho que ele tinha 22 andares, se eu não me engano. E eles demoliram aquele prédio porque aquele prédio, mesmo luxuoso, ele vale mais no chão do que de pé. Porque agora eles vão construir lá um novo prédio lá com assinatura Armani, uma coisa assim. Acho que é Casa Armani o nome do prédio. Fica bem próximo ali do Yacht House, do prédio ali, aquelas duas torres lá que
uma que o Neymar mora, né, na cobertura, então ela é bem famosa por isso. E vai ser um prédio, acho que de 78 andares, se eu não me engano, e é considerado aí vai ser 5 vezes maior do que o prédio que tava lá, né? Ou seja, você vê que era um prédio bom, e mesmo assim eles decidiram demolir porque o terreno valorizou demais. Então ele valia mais no chão do que ele de pé. E agora, por que eu falei tudo isso, né? Porque você deve estar se perguntando, cara, o que tem a ver isso com a mensagem inicial que você passou ali no início desse vídeo? Porque assim, cara, às vezes você, como eu te falei, você entrou numa faculdade, num curso, e que você viu que não tem nada a ver com você. Às vezes você se mudou para um bairro, né? Às vezes você comprou um imóvel lá, financiado lá em, sei lá, 20, 30 anos, e é um bairro que você já não gosta mais, é uma região que você não se identifica mais. Às vezes, sei lá, você tá numa carreira, você tá trabalhando no RH e você é psicóloga, se formou em psicologia e você nunca teve coragem de ir para a vida clínica, nunca tomou uma ação concreta para fazer essa migração, de demolir aquele prédio que às vezes você atingiu um alto cargo ali no RH e você não quer trocar, né? Você tem muito medo, muito receio de às vezes trocar um salário de, sei lá, hoje garantido aí, sei lá, de 6 mil reais, 7 mil reais, para trocar para a vida clínica, onde é um cenário de incerteza, onde você não tem pacientes, ou se você tem, são pacientes que não pagam tão bem, e você fica nesse receio, você tem esse medo de demolir algo que tá bom. Mas até trazendo uma frase aí que é meio clichê, mas o bom é inimigo do ótimo. E analisando essa frase de uma forma talvez mais a fundo, então assim, veja que se você quiser algo acima do que você tem hoje, você tem que abrir mão, né? Você tem que ter aquele desapego do que você já conquistou. Porque talvez é isso que te trava para você conquistar uma coisa nova. Então a gente tem pessoas aí que estão em transição de carreira, que estão em transição de curso e que tem medo de abrir mão do que ele construiu até agora. E é justamente aí que tá a armadilha. Posso te dar um exemplo pessoal, um exemplo que, como eu falei para vocês, eu sou formado em economia e eu acabei abrindo uma agência de marketing, né? Depois de um tempo, abri uma agência de marketing, nichei para psicólogos, algo que não tem nada a ver com economia. Meu sonho era ser bancário, era trabalhar com o mercado financeiro. Era meu sonho quando eu entrei na faculdade. E, cara, talvez se eu conseguisse, né, realizar o meu sonho quando eu entrei na faculdade, eu estaria ganhando talvez, não tô dizendo que é um salário ruim ou se é bom ou ruim, mas eu talvez estaria ganhando, sei lá, 7 mil reais, 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais, não sei. Quem tá aí na vida de CLT sabe que é difícil você ir subindo dentro da tua carreira de uma forma tão rápida, né? Talvez aí quem é da área de tecnologia consegue subir mais rápido, mas no geral é mais difícil de subir na carreira, né? Então veja assim, eu idealizava um salário, por exemplo. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa lá quando eu tava na faculdade ainda, que eu ganhava 3.600 reais. Eu achava aquele salário um mega salário. Eu idealizava que, cara, talvez se eu ganhasse 5 mil reais numa empresa, 6 mil, 7 mil reais, ia ser espetacular. E não tô dizendo que é ruim ou bom, mas assim, por exemplo, aquele salário lá que eu achava muito bom, de 3.600, hoje é praticamente o que eu gasto com estadia, sabe? Tipo, aluguel, essas coisas. Basicamente vai nisso. Então, veja que hoje empreendendo, eu consigo ter uma liberdade financeira, talvez, um conforto financeiro maior. Talvez você esteja numa transição que você ainda não sabe, ou talvez você não se ache capaz de fazer essa transição de uma forma mais autônoma, uma forma, vamos assim, talvez empreendendo, talvez indo para uma nova área que você vai ter que começar de baixo, né? Meu irmão, ele se formou em engenharia civil, nunca se identificou e mudou fez uma transição de carreira, ficou ali num marasmo ali de alguns anos ali, meio numa incerteza. Quando ele migrou para análise de sistemas ali, esse negócio de TI, de desenvolvimento, cara, a vida dele decolou assim de uma forma absurda. E hoje ele trabalha ali numa software house, né, numa empresa lá de Nova York, e ele ganha muito bem, né? Talvez aí um salário que ele ganharia num ano como, né, com um emprego aí que talvez pagasse, né, sei lá, hoje o que talvez a média do salário brasileiro, às vezes a pessoa consegue tirar em um ano. Então, assim, veja que você acha que às vezes é algo muito inalcançável porque você está, às vezes, no mesmo ambiente, você está falando com as mesmas pessoas, você está tendo as mesmas ideias, e quando você fica preso a isso, você não abre mão de amizades, de relacionamentos, de bairros, de cidades, você às vezes fica preso e você não tem a mínima noção do que é possível. Porque às vezes você acha que ganhar 3 mil reais por mês é algo espetacular.
até você ver, você começar a andar com pessoas que, sei lá, ganham 20 mil, 30 mil reais, ou que ganham isso daí por dia, a tua cabeça começa a mudar. A tua cabeça começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Então, a mudança de ambiente, ela é muito importante. Então, abrir mão, às vezes, de pessoas... E, cara, assim, um dos principais é você, talvez, estar desapegado de pessoas que são muito próximas. Melhores amigos. Porque, cara, melhor amigo, ao longo da vida... Quantos melhores amigos você já teve ao longo da vida? Então, tem amigos que ele era o teu melhor amigo de uma fase da sua vida. E se você não quiser mudar de fase, não mudar de vida, do quanto você ganha, das coisas que você experimenta, porque você, tipo, acha que aquilo é tudo que você tem. Então, cuidado principalmente com essa questão de amizades. Cara, pode ser doloroso para algumas pessoas ouvir isso, mas assim, às vezes você tem que sair da casa dos seus pais. Você tem que parar de andar com pessoas muito próximas. Enfim, que tudo isso às vezes vai minando a tua forma de você conseguir enxergar além do que você tem hoje, que senão você vai achar que aquele prédio que você construiu tá bom, aquele prédio ali, não tá confortável, eu não vou abrir mão e talvez demolir esse prédio aqui, e enfim, dá muito trabalho construir outro prédio. Então, se você não tomar essas decisões, daí tá bom, daí às vezes aquele prédio que você construiu tá bom, ou às vezes você tá insatisfeito, mas você, tipo, pelo trabalho que dá, é melhor não fazer nada. Então, e aí você nunca vai ter a oportunidade de experimentar algo diferente, ou algo que você às vezes almeja, mas você não tem coragem de ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então agora vamos trazer uma aplicação para você. Por exemplo, quando eu comecei a fazer curso, sei lá, na área de marketing, quando eu comecei, então, por exemplo, fiz curso de social media, fiz curso de Google Ads, fiz curso de como fazer um site, fiz curso de gestão de agência, fiz curso de blá blá blá. Cara, eu fui valorizando o meu terreno. Então, cada habilidade, cada conhecimento que você vai adquirindo, você vai valorizar o teu terreno. Experiência, Ulisses, mas eu não tive grandes habilidades, não tenho dinheiro para investir, não sei o quê. Cara, as experiências ruins que você passou valorizou o teu terreno. Ulisses, eu tô há tanto tempo aqui tô desempregado, sei lá, vamos dizer que você esteja nessa situação. Cara, tô desempregado aqui já há 2 anos, 3 anos, não sei o que fazer mais. Cara, isso tá te tornando mais resiliente, isso tá te fazendo, te moldando para quando aparecer uma oportunidade que você consiga ter êxito ali, você vai valorizar muito mais. Então, veja que em qualquer cenário você tá valorizando. Você está valorizando, talvez não de uma forma que vai te ter uma renda financeira maior no momento, mas às vezes vai estar valorizando o teu interior, que é o mais importante. Vale mais o que você, né, como você age nas situações adversas, do que quando você está ganhando dinheiro, quando você está indo super bem, que você tende a ser um pouco mais displicente. E quando você está na crise, vamos dizer assim, você acaba dando mais valor quando você consegue aquilo. Então, em qualquer situação que você tiver agora, vai estar valorizando o teu terreno. Então reflita agora, qual foi o prédio que você construiu, que você vê que, cara, já deu, eu tenho que demolir. O meu terreno valorizou, o meu potencial construtivo aumentou, porque às vezes você quer dar um jeitinho, de tipo, não, eu vou fazendo aqui, eu vou ficar... Cara, e quando você ficar tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo, é como se você quisesse... não, peraí, vou colocar só mais um andar aqui nesse prédio. Esse prédio, ele foi projetado para aquele número de andares. E à medida que você começa a colocar novos andares, fazendo tipo um puxadinho para cima, você vai comprometer a estrutura daquilo. Porque aquele prédio foi feito para suportar tantos pavimentos. E você tá querendo colocar mais. E já não há mais espaço para aquele prédio. Você vai ter que demolir. Então, quais são os prédios? O que você tem que desapegar? De quais pessoas que você tem que simplesmente se desconectar? Você tem que sair do teu bairro? Você tem que mudar de carreira? Você tem que mudar de curso de faculdade? Você tem que mudar de cidade? Enfim, o que você tem que fazer? Pense, reflita se o prédio que você tem hoje não está te impedindo de construir algo muito maior. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é uma frase bíblica, que fala assim que o final é melhor do que o começo. Então, você dar fim a isso, ele abre o espaço para algo melhor acontecer. Você consegue antecipar o fim. Você consegue sair de um lugar. Você consegue tomar a decisão de sair de um lugar antes de chegar o momento daquele lugar te expulsar. Então, antecipe o fim. Então, o final, ele simplesmente vai refletir aquilo que você plantou dentro daquele terreno. Então, os frutos vão ser daquilo que você plantou em cima daquilo. E se for, tipo, mas é um lugar que foi infrutífero. Então, tudo bem. Vai lá e começa de novo. Termina, dá um fim naquilo. Faz ali aquela terra ela ficar nutritiva. Arruma ali o pH, faz ali o adubo, enfim, dá um jeito, faz ali a preparação daquela terra, dá fim ao que não deu certo. Se você acha que essa
essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui para mim o que você tá decidido a demolir ou o que você tá com medo de demolir, né? Porque às vezes o que você comentar aqui pode ser algo que alguém precisava ler. Eu vou ler aí todos os comentários, vou responder ali também os comentários que aparecerem. Então comenta aí o que você tá com medo de demolir, e porque às vezes só o simples fato de você externalizar isso vai dar luz ou coragem para você tomar uma ação e demolir esse prédio aí que hoje já não faz mais sentido, que tá impedindo de você construir algo muito maior. Beleza? Então, até a próxima e não deixa de comentar aí.